Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, Departamento de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, Doutorado em Psicologia Social, Núcleo de Pesquisa Psicologia Social, Trabalho e Subjetividade. Valéria Machado Rufino. Lugar de mulher é onde ela quiser. Relações de Gênero e Trabalho das Docentes em uma Universidade Federal. Novembro/2018. João Pessoa/PB. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Ciranda Popular. Áudio gravado em 26 de dezembro de 2022, por Seman. Vai ler para compartilhamento educativo em audiobook. Flor de Ouro. Lugar de mulher é onde ela quiser. Relações de Gênero e Trabalho das Docentes em uma Universidade Federal. Resumo: os novos cenários produtivos, oriundos das transformações dos paradigmas no mundo do trabalho e das rápidas transformações sociais e tecnológicas, têm impactado sobremaneira a relação trabalho e gênero. Atrelada a essa questão, a situação que a mulher vivencia no mundo do trabalho, em diversos países, é marcada por desigualdade de oportunidades, de tratamento e de direitos. Assim, a presente tese objetivou compreender e analisar articulações entre as relações sociais de gênero e trabalho, considerando no âmbito teórico a produção científica brasileira e no âmbito empírico a dinâmica psíquica das docentes da Universidade Federal da Paraíba, UFP. Partimos do pressuposto de que, apesar do espaço de trabalho em uma universidade pública federal ser, em princípio, isonômico e equânime, as relações sociais de gênero interferem na organização e desenvolvimento da atividade docente das mulheres. Para tal, a tese foi organizada em 04 artigos. O primeiro deles objetivou analisar a situação atual das mulheres no mundo do trabalho no Brasil, a partir de indicadores sociais de trabalho e gênero. Nele realizamos um levantamento dos relatórios, estatísticas e análises da relação trabalho e gênero no Brasil, produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Fundação Perseu Abramo, Organização Internacional do Trabalho, OIT, Brasil, Fórum Econômico Mundial e Organização das Nações Unidas, ONU, Mulheres. Observamos que no Brasil a desigualdade de gênero no trabalho apresentou na última década uma diminuição, mas que rapidamente voltou a crescer nos últimos 2 anos, colocando o Brasil em uma das piores colocações no mundo. Conhecer esse cenário atual é um dos fatores que auxilia a elaboração e implementação de estratégias de enfrentamento e promoção da equidade no trabalho. O segundo artigo tratou de uma meta-análise qualitativa da produção científica brasileira em psicologia sobre trabalho e gênero. Para tanto, uma revisão sistemática foi realizada a partir de 5 bases de dados nacionais eletrônicas. Após seleção pelos critérios de inclusão e análise de juízas, 59 artigos foram classificados como pertencentes à área da psicologia. Nestes realizamos uma análise sintométrica, dividindo-os em 2 grupos por faixa de tempo. 2008, 2017, N = 38, e 2997, 2007, N = 21. Uma meta-análise qualitativa foi realizada com os artigos publicados nos últimos 10 anos, que foram submetidos a análises textuais com auxílio do software Iramutec. Os resultados indicam que, dentre eles, predominantemente a temática gênero tem sido tratada como foco, sendo o trabalho temática de fundo, e que ainda há uma naturalização dos papéis femininos. O terceiro artigo objetivou refletir sobre o lugar da mulher docente em universidades federais, em especial na Universidade Federal da Paraíba, UFP.
Para tal, investigamos dados censitários, junto à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, PROGEP, no período de 1998 a 2018, para o cenário local e para o cenário nacional os relatórios de 1999 a 2017, além de relatórios do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Identificamos que existe um processo de feminização, que agrupa as docentes prioritariamente às áreas de conhecimentos dos cuidados em saúde e educação. Ademais, elas têm dificuldades em progredirem na carreira e recebem menos bolsas de produtividade em pesquisa, PQ/CNPq, além de ocuparem menos espaços de gestão em alta hierarquia universitária, em que pese o fato de, no momento, a função de reitora ser ocupada por uma mulher. O quarto artigo investigou a dinâmica psíquica de mulheres docentes em Universidade Federal a partir da relação gênero e trabalho. Este estudo teve um cunho qualitativo, no qual foram realizadas entrevistas individuais no contexto de trabalho das mulheres docentes de diferentes cursos do campus e da UFP. Analisamos evidências das expressões da relação gênero e trabalho no trabalho da mulher docente da UFP, assim como as repercussões dessas no processo de naturalização das barreiras impostas e dos movimentos para enfrentamento desta situação. A combinação dos 4 artigos nos permite pensar indicadores e contextos para a reprodução nas universidades federais da relação de gênero e trabalho para a mulher docente, assim como fomentar estratégias de enfrentamento. Palavras-chave: gênero e trabalho, mulher, docência, Universidade Federal. Sumário apresentação. 16 referências. 28. Artigo 1. A situação da mulher no mundo do trabalho brasileiro. Panorama atual. 33. Resumo. 34. Abstract. 34. Resumen. 34. Considerações iniciais sobre a inserção da mulher no trabalho assalariado. 35. Mulheres e trabalho. Contexto e panorama. 39. Mulheres e trabalho. Indicadores nacionais. 44. Considerações finais. 53. Referências. 55. Artigo 2. Gênero e trabalho na psicologia. Revisão sistemática e meta-análise qualitativa. 58. Resumo. 59. Abstract. 59. Resumen. 59. Método. 61. Procedimento de levantamento de dados. 62. Procedimento de análise de dados. 64. Resultados. 65. A. Dados sintométricos. 67. B. Meta-análise qualitativa. 70. Discussão. 80. Considerações finais. 85. Referências. 87. Artigo 3. A mulher docente em Universidade Federal. Relações de gênero no trabalho docente. 90. Resumo. 91. Abstract. 91. Resumen. 91. Função da universidade e relações de gênero. 93. Método. 96. A mulher docente na Universidade Federal. Apontamentos a partir da realidade da UFP. 97. Considerações finais. 112. Referências. 113. Artigo 4. Relação gênero e trabalho. Dinâmica psíquica das mulheres docentes da UFP. 117. Resumo. 118. Abstract. 118. Resumen. 118. Método. 120. Resultados e discussões. 122. Do perfil das participantes. Primeiras reflexões da participação feminina na docência das universidades. 122. Universidade e produtivismo. O lugar ocupado pelas mulheres docentes e as relações de gênero. 127. Evidências das questões de gênero na atividade da mulher docente em Universidade Federal. 130. Por uma política de gênero nas universidades públicas. A experiência do Fórum de Mulheres em Luta da UFP.
133 Considerações finais. 136 Referências. 137 Considerações finais. 141 Apêndices. 145 Apêndice 1. Termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. 146 Apêndice 2. Roteiro da entrevista semi-estruturada. 148 Apêndice 3. Orientação aos juízes, paz, análise dos artigos para meta-análise. 150 Apêndice 4. Análise das 3 juízas, 186 artigos, avaliação para meta-análise qualitativa. 154 Apêndice 5. UFP, quantidade de mulheres e homens docentes por centro. 181 Apêndice 6. UFP, quantidade de mulheres e homens docentes efetivos, paz, da ativa por departamento, 2018. 182 Apêndice 7. UFP, distribuição de mulheres e homens docentes efetivos, S, da ativa por titulação e por departamento, 2018. 190 Apêndice 8. UFP, distribuição de mulheres e homens docentes efetivos, S, da ativa por classe funcional e por departamento, 2018. 200 Apêndice 9. Universidades federais, distribuição de docentes efetivos da ativa, em exercício e afastados, por titulação. Série histórica de 1999. A apresentação. As discussões de gênero, e consequentemente gênero no trabalho, são marcadas pelos movimentos de luta feministas. Assim, é necessário contextualizá-lo para termos elementos de compreensão tanto de seu desenvolvimento e direcionamentos, quanto de seus refutamentos e entraves políticos. De forma geral, a luta feminista é marcada por 3 grandes ondas, que marcam, também, a sua produção acadêmico-científica: Narvaez e Kohler, 2006. Pinto, 2010. Embora os registros dos primeiros movimentos e organizações feministas sejam do SEC. Schwie, Bittencourt, 2015, a primeira onda feminista relaciona-se com a luta pelos direitos civis, em especial ao voto da mulher, ou sufragismo, intensificado no final do SEC. X início do SEC. XX, Narvaez e Kohler, 2006. O movimento de luta sufragista iniciou na Inglaterra e França no final da década de 1890 e rapidamente se estendeu a diversos países do Ocidente. Gregory, 2017. No Brasil, o voto da mulher foi conquistado em 1932, Pinto, 2010, mas não para todas. Somente para aquelas mulheres que tivessem renda própria ou fossem casadas e tivessem autorização do marido para votar. Somente em 1934 as mulheres conquistaram o livre direito ao voto, tornando-se obrigatório o voto da mulher apenas em 1946, há apenas 72 anos, portanto um tempo curtíssimo em termos históricos. A segunda onda feminista, ocorrida entre as décadas de 1960 e 1980, Bittencourt, 2015, especialmente no Brasil, foi marcada pela luta contra a ditadura militar, integrando movimentos sociais, a luta por direitos trabalhistas, a moradia e a educação. Dado o contexto social e cultural, o movimento desta época também lutou por uma liberdade do exercício da sexualidade, direito ao prazer e combate às violências, principalmente a sexual. Importante autora desse movimento foi Simone de Beauvoir, 1908-1986, escritora francesa, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social. Introduziu a premissa da construção social do ser mulher, no livro O Segundo Sexo, com a célebre frase "Ninguém nasce mulher". 17 Torna-se mulher. Beauvoir, 1967, p. 9. O Segundo Sexo foi originalmente publicado em 1949 e tem 2 volumes, vol. I.
Fatos e Mitos, Belvoir, 1970, e Vol. In. Experiência Vivida, Belvoir, 1967. Apesar de ter sido um best-seller na época, caiu em desuso por algumas décadas. A obra foi retomada pelo movimento feminista, nos Estados Unidos, nas décadas de 1960 e 1970. Belvoir foi considerada pelo movimento feminista tanto como uma musa, Garcia, 1999, mas, também, em alguns momentos, suas proposições foram apontadas como ideário de um feminismo ultrapassado, por se ter a compreensão de que haveria a premissa de determinismo biológico. Concepções essas que não foram universalmente aceitas pelo movimento feminista, Cipher, 2015. Lobo, 2013. As transformações sociais, políticas e culturais avançam para a construção da terceira onda do feminismo, que é a fase que vivenciamos atualmente. Teve início nos países ocidentais por volta da década de 1990, Gregory, 2017. Narvaez e Kohler, 2006. Esta por sua vez demarca um território micropolítico no qual também se contestam as generalizações feministas, colocando na pauta a necessidade em discutir as variadas formas e contextos do ser mulher. Entra em pauta o tema da interseccionalidade, no qual a opressão das mulheres é vivenciada de diferentes formas e intensidades. A variável classe e etnia também precisa ser colocada na discussão da compreensão do que é ser mulher. O feminismo chamado da terceira onda, a partir da crítica de mulheres lésbicas, negras e do terceiro mundo, problematizará os efeitos excludentes do gênero, e as epistemólogas feministas também vão apontar seus efeitos dicotomizantes e por vezes reducionistas da experiência das mulheres. Santos, Carvalho, Amaral, Borges e Mayorga, 2016, p. 596. No Brasil, as universidades, como foco de produção intelectual, desempenharam um importante papel no debate das questões de gênero. O movimento feminista contemporâneo no Brasil ocorreu de forma diferente do ocorrido na América do Norte e na Europa. Eilborn e Sorge, 1999, apontam para duas principais características do movimento feminista brasileiro. Uma orientação moderada e restrita ao discurso dominante das esquerdas, quanto pelo fazeres e saberes de gênero estarem imbricados com os muros das universidades. A esse último aspecto, as autoras frisam que o feminismo contou desde a sua origem com expressivo grupo de acadêmicas, a tal ponto que algumas versões de sua história consideram que o feminismo apareceu primeiro na academia e, só mais tarde, teria se disseminado entre mulheres com outras inserções sociais. As acadêmicas, por sua maior exposição a ideias que circulam internacionalmente, estavam numa posição privilegiada para receber, elaborar e disseminar as novas questões que o feminismo colocara já no final da década de 60 nos países capitalistas avançados. Assim, quando o movimento de mulheres no Brasil adquire visibilidade, a partir de 1975, muitas das suas ativistas ou simpatizantes já estavam inseridas e trabalhavam nas universidades. Eilborn e Sorge, 1999, p. 3. Apesar desse movimento feminista e dos estudos de gênero iniciarem sobretudo pelas universidades, Vasquez, 2017, também sinaliza que o tema foi, no cenário universitário brasileiro, muitas vezes marginalizado. Esse paradoxo da temática entrar pelas universidades e ao mesmo tempo ser marginalizada, nos mostram indícios dos motivos pelos quais permanece a naturalização do que é ser mulher e suas relações com outros campos da vida, especialmente com o trabalho. O campo dos estudos de gênero e suas relações com o trabalho tem recebido cada vez mais atenção em diversas áreas do conhecimento, dentre elas a psicologia.
Essa temática vem cada vez mais ganhando destaque no cenário da psicologia nacional. Santos, 2013, p. 27. Na psicologia social do trabalho contemporânea, a discussão das relações de gênero e trabalho desempenha um papel importante para a efetiva promoção da autonomia e da conscientização da classe trabalhadora, assim como para uma atuação que garanta a equidade no mundo do trabalho. Dentro da psicologia brasileira, é a psicologia social que melhor acolherá as perspectivas de gênero e feministas. Tal receptividade possui explicações históricas relacionadas com o movimento da chamada crise da psicologia social, que marcará o debate da área principalmente nos anos 1970 e 1980. Sabemos que, nesse período, a psicologia social brasileira e latino-americana dedicou-se à construção de um corpo teórico, conceitual e metodológico próprios, se institucionalizaram, e toda a crítica realizada à psicologia social standard teve consequências importantes no campo psi. A importação à crítica das teorias psicológicas oriundas dos Estados Unidos e Europa, as lógicas coloniais presentes na produção do conhecimento, a ênfase na perspectiva positivista e quantitativista nos estudos realizados, a prevalência do que se chamou de reducionismo psicológico, a distância das teorizações da psicologia social standard dos fortes problemas que marcavam a sociedade brasileira nesse momento e a necessidade de constituir um campo científico que tomasse a sociedade brasileira como ponto de partida para as análises em psicologia social, foram alguns dos pontos problematizados no momento da crise. Santos, Carvalho, Amaral, Borges e Mayorga, 2016, p. 590. Por outro lado, no campo dos cursos de formação em psicologia, essa temática parece não fazer parte dos componentes curriculares não só no Brasil. O Bach, 2008, problematiza a formação em psicologia como uma versão descomprometida das questões de gênero e pouco sensível às relações de poder. Nesse sentido, compreendemos gênero a partir de uma construção histórica, social e cultural. Scott, 1995. Stray, 2008, e que as crenças do que é ser mulher com características atribuídas à sua essência são processualmente naturalizadas. Ian Knowles, 2011. Desta forma, encontramos as raízes da divisão sexual do trabalho fundamentadas na divisão social de gênero. Souza e Guedes, 2016. Assim, compreender o trabalho desenvolvido por mulheres e suas implicações remuneratórias, de reconhecimento social e laboral, deve levar em consideração essas questões. Compreendemos que o trabalho assume centralidade na construção da dinâmica psíquica das mulheres e homens que trabalham. Desta forma, o trabalho não vale apenas pelo que representa enquanto meio de sobrevivência, possui também, e sobretudo, o valor de assegurar às mulheres e homens a qualidade que os torna humanos. Nesta lógica, o trabalho funciona como acontecimento social e construtor da identidade. De acordo com Gernet Desjous, 2011, a prática de trabalho possibilita a vivência de trocas sociais, bem como das mobilizações subjetivas dela resultantes, o que possibilita a compreensão da atividade efetivamente realizada, em contraponto com a prescrita, demandada, como um trabalho vivo. Dito isto, consideramos mistério levar em consideração as questões de gênero na relação com o trabalho, uma vez que os estudos acerca das relações de gênero apontam processos históricos que levam a inserções e modos de trabalhar diferenciados de homens e mulheres nos processos de trabalho, a temporalidades cotidianas distintas, assim como a diversidade de vivências de sofrimento e processos de adoecimento. Brito, Bercott, Orilou Lafarge, Neves, Oliveira e Rothenberg, 2014. Brito, Neves, Oliveira e Rothenberg, 2012.
Como vimos, dada essa temática de gênero ser academicamente recente, historicamente muitas teorias tomarão como norma o padrão masculino como referência de análise de teorização. Chabaud Richter, Descoautores, Devreux e Varicas, 2014, discutem no livro O Gênero nas Ciências Sociais. Releituras críticas de Max Weber a Bruno Latour. Como a temática do gênero não ocupou lugar central nas produções de autores clássicos da sociologia, filosofia, história e fazem uma análise crítica destas a partir das discussões e produções contemporâneas sobre gênero. Assim, o desafio posto para a produção científica é: como esses referenciais teórico-metodológicos podemos incorporar essas análises sociohistóricas que construíram o que é ser mulher, assim como apontar caminhos de intervenção para a mudança. No campo da psicologia, das investigações da dinâmica psíquica, vivência subjetiva, das relações de gênero e trabalho podem se respaldar na psicodinâmica do trabalho, PDT, que também, como as demais abordagens, a princípio não levou em consideração nas suas teorizações a dimensão de gênero, fazendo a partir da provocação de algumas mulheres, de Jours, 2004. Contudo, no Brasil, podemos apontar algumas investigações que discutem a relação de gênero e trabalho embasadas na PDT, a partir da premissa do gênero como uma construção social, como, por exemplo, os trabalhos de Brito, Neves, Oliveira e Rotenberg, 2012, PZ, 2004, Molinier, 2004, Molinier, 2008. O tema da igualdade de gênero no mundo do trabalho é urgente e pode ser visto por três ângulos complementares. É um tema de direitos humanos e faz parte das condições essenciais para atingir uma democracia efetiva. Contudo, ainda devem se passar muitas décadas para atingirmos a equidade de gênero em relação à remuneração e às condições no mundo do 21 Trabalho, Fórum Econômico Mundial, 2012. É um tema de justiça social e diminuição da pobreza, na medida em que a condição para ampliar as oportunidades de acesso a um trabalho decente, OIT, 2012. É um tema de desenvolvimento social e econômico. Segundo dados do Banco Mundial, estima-se que a equidade de gênero no mundo do trabalho, além de incrementar a renda familiar, estimularia o crescimento da economia mundial. Banco Mundial, 2012. No campo das conquistas políticas e sociais, o debate das políticas públicas de trabalho e gênero estavam avançando no Brasil até o ano de 2016. A este respeito destacam-se o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, PNPM, o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente no Brasil, no qual a OIT, 2012, define trabalho decente como sendo o respeito aos direitos no trabalho, a promoção do emprego produtivo e de qualidade e a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. As convenções e acordos internacionais das quais o Brasil é signatário. São 12 convenções da OIT que dispõem sobre a proteção à mulher e a igualdade de gênero, das quais 06 foram ratificadas pelo Brasil. Neste momento, dado a temática desta tese, daremos breve ênfase ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, PNPM, com os apontamentos de alguns elementos sobre esses planos. O PNPM define as políticas públicas que serão adotadas e um conjunto de metas, prioridades e ações, organizadas por eixos de atuação. Parte do pressuposto de que o enfrentamento das desigualdades de gênero não pode ser remetido apenas a um caráter burocrático, mas deve integrar uma rede de articulação entre Estado e sociedade civil. Assim, o PNPM são fruto das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres. Essas conferências discutem a situação das mulheres brasileiras e têm o objetivo de propor as diretrizes para a fundamentação do PNPM.
O PNPM teve a primeira edição em 2004, seguida de outras duas e uma conferência preparatória para a quarta edição. Dentro das diretrizes do PNPM, uma das áreas estratégicas 22 diz respeito à dimensão do trabalho da mulher. Assim, destacamos essas temáticas nas 4 edições do PNPM relativas ao eixo do trabalho. No IPNPM, em 2004, autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania. Uma importante conquista foi garantir a promulgação da Lei Maria da Penha. No segundo PNPM, em 2008, autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, com inclusão social. No terceiro PNPM, em 2013, igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica. E na quarta Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, o tema mais direitos, participação e poder para as mulheres. No âmbito político de monitoramento e luta social pela equidade de gênero, também se destacou o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, criado em 2009 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, SPM/PR, em parceria com outras instituições públicas, organizações da sociedade civil e organismos internacionais. A atuação do observatório se deu a partir de áreas temáticas, tendo a sua primeira área temática autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho. Na luta por condições de transformação nas relações de gênero no mundo do trabalho, no campo do legislativo, há algumas discussões e projetos de lei, PL, que buscam garantir e efetivar a igualdade de gênero no mundo do trabalho, dos quais destacamos o PL 6.653, 2009, apensado ao PL 4.857, 2009, que até novembro de 2018 teve a sua última movimentação legislativa ocorrida em 2013. Esse PL prevê a criação de mecanismos para garantir a igualdade entre mulheres e homens, para coibir práticas discriminatórias nas relações de trabalho urbano e rural, bem como no âmbito dos entes de direito público externo, das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, amparando-se na Constituição da República Federativa do Brasil, bem como em normas internacionais ratificadas pelo Brasil e da outras providências. Projeto de Lei N. 6.653, 2009, o PL 497, 2015, que dispõe sobre o percentual mínimo e máximo de participação de membros de cada sexo nos conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e outras empresas em que a União, direta ou 23 indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Em consulta realizada em novembro de 2018, teve a última movimentação em agosto de 2017. Apesar destes projetos de lei que visam garantir equidade para as mulheres no âmbito do trabalho, ainda vivenciamos desigualdade de oportunidades, de tratamento e de direitos em relação às questões de gênero no mundo do trabalho. O que tem se concretizado atualmente é um movimento de rápida aceleração das transformações trabalhistas com o avanço de propostas de mudanças da legislação trabalhista que precarizam e flexibilizam os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Mudanças que afetam de forma mais perversa as mulheres. A este exemplo podemos destacar transformações que também podem afetar as universidades federais, as organizações sociais, a reforma trabalhista, a nova lei da terceirização irrestrita, a possibilidade de terceirização no setor público e a permissão de doação de ente privado para setores específicos de universidades, dentre outros. As organizações sociais, foram criadas por lei em 1998, Lei 9.637, 1998,
e se constitui como um título que a administração pública outorga à entidade privada sem fim lucrativo para que esta realize, com recursos públicos, atividades ligadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior ANDES-SN, 2015, p. 3. Logo após a sua promulgação, foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal, STF, ações que contestavam a sua constitucionalidade. Após 17 anos aguardando o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN-N 1.923-DF, em 2015 o STF decidiu pela validade da parceria entre os e o poder público. Desde então foi instituída a possibilidade das US para a gestão e contratação de docentes, como também técnicos, PAS, administrativos, PAS, para as universidades públicas federais. Já implementada na saúde pública, as US intensificaram a precarização do trabalho e dos serviços. Ao se ter a possibilidade do uso das US para contratação docente em universidades federais, além de se vislumbrar a precarização do 24 trabalho docente, ao criar uma segunda via de contratação /vínculo, também se vislumbra o enfraquecimento da articulação político-sindical do movimento docente. No escopo de transformação e mudanças da legislação trabalhista, apontamos a reforma trabalhista vigente a partir de 11 de novembro de 2017, Lei 13.467, 2017, que alterou a consolidação das leis do trabalho, CLT, em pontos importantes como jornada de trabalho, férias, remuneração, plano de carreira, além de possibilitar que o acordado prevaleça sobre o legislado. Alguns meses antes já havia sido publicada a nova Lei da Terceirização, Lei 13.429, 2017, também conhecida como Lei da Terceirização Irrestrita. Também contestada no STF, foi julgada como constitucional em agosto de 2018. A ideia em impossibilitar a terceirização em atividades fim não é nova. Desde o final da década de 1990 já tramitava projeto de lei que visava dar essa ampliação, assim como tantos outros surgiram ao longo das décadas. Contudo, o clima político e a pressão e controle social ao longo de décadas conseguiram barrar os avanços das reformas propostas. A regulamentação da terceirização irrestrita criou o contexto social e político para a possibilidade da terceirização da atividade fim também no setor público. Esta foi instituída pelo Decreto 9.507, 2018, e atinge, também, as universidades federais. Essa possibilidade de terceirização no setor público é prevista mesmo nos casos nos quais a empresa prestadora de serviço oferece a mão de obra já ofertada pelo poder público. Anteriormente a essa possibilidade de terceirização, destacamos, também, a regulamentação da doação monetária por ente privado, para setores ou projetos específicos de universidades, inclusive públicas, a partir de 2017, por meio da Lei 13.490, 2017. Esta lei alterou o art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases, LDB, incluindo essa previsão a educação superior. É regulamentada pelo capítulo 4º, artigos 43 a 57, da LDB, Lei 9.394, 1996. Essa destinação dependerá de acordo firmado entre doadores, PAS, e universidades, podendo, assim, favorecer linhas de pesquisa que o doador entender como mais importante. Como podemos observar, o cenário que se desenha para as universidades federais é preocupante, levando em consideração apenas o que já se tem de concreto, sem contar, neste momento, com o que temos de especulações e promessas de transformações.
Como mencionamos anteriormente, em um cenário como esse as mulheres tendem a ser mais duramente afetadas. Já nos chamava a atenção Belvoir, 1975, em entrevista televisiva concedida: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Nessa direção, além dos estereótipos de gênero e da divisão sexual do trabalho, os estudos de gênero e trabalho apontam algumas das razões que fazem com que as mulheres sejam mais afetadas com os cenários de crise e transformações no mundo do trabalho. Os métodos tradicionais de avaliação dos postos de trabalho são elaborados com base nos requisitos de ocupações com predominância de homens, e o poder de negociação mais fraco das trabalhadoras, que apresentam menor participação sindical e estão sobre-representadas em trabalhos precários e informais. IPA, 2016. OIT, 2012. OIT, 2018. Perseu Abramo, 2010. Ainda nessa perspectiva, as mulheres têm menor organização nos movimentos sindicais. Capelin, 1994, ao discutir a relação das mulheres com o movimento sindicalista, demonstra como um movimento político e sindical se fundou a partir do imaginário masculino como universal, e apresenta uma série de dificuldades que esta estruturação impôs às mulheres nesses movimentos, e conclui que estas dificuldades advêm da incompleta revisão, na linguagem política, de conjugar ao feminino o princípio da representação, enquanto mecanismo pelo qual as mulheres se legitimam na dinâmica do poder, e a ação de representar, enquanto mediação que leva para a prática política os problemas da valorização da diferença de gênero. Estes aspectos conferem concretude à política. A política tanto no sentido de relações internas que legitimam a representação, quanto de relações com o externo, evidenciando assim os vínculos entre a sociedade civil e a sociedade política. Capelin, 1994, p. 272. Frente aos aspectos e contexto apresentado, atrelado ao fato de se ter o imaginário social de que na docência em universidade federal há equidade de gênero nas relações de trabalho e de encontrarmos quase nenhuma produção da relação de gênero e trabalho com docentes de universidades federais, temos o seguinte problema de pesquisa. Como a divisão sexual do trabalho e a relação de gênero no trabalho se manifestam na atividade de mulheres docentes em universidade federal. Assim, pretendemos, com a presente tese, analisar articulações entre as relações sociais de gênero e trabalho, considerando no âmbito teórico a produção científica brasileira e no âmbito empírico a dinâmica psíquica, vivência subjetiva, das docentes da UFP. Especificamente, pretendemos a. Analisar os indicadores nacionais da mulher no trabalho. B. Investigar a produção científica em psicologia sobre gênero e trabalho. C. Verificar possíveis repercussões da divisão sexual do trabalho no trabalho docente da UFP. D. Identificar expressões da relação de gênero e trabalho das docentes no ambiente universitário. E. Analisar as relações entre gênero e trabalho na atividade de mulheres docentes da UFP. Para atingirmos os objetivos propostos, a presente tese foi organizada em 4 artigos científicos. O primeiro, intitulado A Situação da Mulher no Mundo do Trabalho Brasileiro. No panorama atual são apresentados e discutidos diversos indicadores sociais de trabalho e gênero no Brasil. Para tal, realizamos um levantamento dos relatórios, estatísticas e análises da relação trabalho e gênero no Brasil produzidos pelo IBGE, IPA, Fundação Perseu Abramo, OIT Brasil, Fórum Econômico Mundial e ONU Mulheres. Conhecer esse cenário atual nos permite mapear as possíveis variáveis além de tornar visível o tamanho das disparidades no mundo do trabalho para as mulheres. Este artigo foi submetido à revista Psicologia.
Organizações e Trabalho, RPOT Qualiza 2 em Psicologia. O segundo artigo, já aprovado para publicação na revista Psicologia, Organizações e Trabalho, RPOT Qualiza 2 em Psicologia, intitulado Gênero e Trabalho na Psicologia. 27 Revisão sistemática e meta-análise qualitativa. Refere-se ao estudo de meta-análise qualitativa no qual apresentamos inicialmente uma revisão sistemática da produção científica brasileira a respeito das temáticas de gênero e trabalho em psicologia. Para tanto, uma revisão sistemática foi realizada a partir de 5 bases de dados nacionais eletrônicas. Cielo Brasil, Scientific Electronic Library Online, Portal Periódicos CAPES, LILASCS, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, PPSIC, Periódicos Eletrônicos em Psicologia, Index Psi-Periódicos/BVS Psi, Biblioteca Virtual em Saúde, Psicologia Brasil. Inicialmente, após critérios de inclusão, 186 artigos foram selecionados em todas as áreas de conhecimento. Com análise de juízas, 59 artigos foram classificados como pertencentes à área da psicologia. Nestes realizou-se uma análise sintométrica, dividindo-os em 2 grupos por faixa de tempo. 2008, 2017, N igual 38, e 2997, 2007, N igual 21. Uma meta-análise qualitativa foi realizada com os artigos publicados nos últimos 10 anos. Estes foram submetidos a análises textuais com auxílio de um software de análise textual lexicográfico Iramutec, interface de R por les análises multidimensionais de textos et de questionnaires. Fazer essa investigação nos permitiu, por um lado, conhecer o tipo e as características da produção científica em psicologia na área de gênero e trabalho, assim como fazer a meta-análise qualitativa propícia ao entendimento das convergências, divergências, direcionamentos e encaminhamentos de novas pesquisas. No artigo 3, a mulher docente em Universidade Federal. Relações de gênero no trabalho docente, investigamos a inserção e a permanência da mulher na docência nas universidades federais. Para tal foram analisados dados censitários referente à quantidade de homens e mulheres na docência, área de inserção, qualificação e titulação, progressão funcional. Na UFPB foi investigado o período de 1998 a 2018 e no cenário nacional buscamos informações similares no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, referente ao período de 1999 a 2017, além das distribuições das Bolsas de Produtividade em Pesquisa, PQ, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A 28 produção dessa investigação nos permite localizar dentro das universidades elementos de como se operam as relações de gênero e trabalho nesse ambiente. Esse artigo terá sua formatação adequada para ser submetido aos cadernos PAGU, Qualis B1 em Psicologia. O artigo 4, Relação Gênero e Trabalho. Dinâmica psíquica das mulheres docentes da UFPB. Visamos investigar a dinâmica psíquica de mulheres docentes em Universidade Federal a partir da relação gênero e trabalho. Este estudo teve um cunho qualitativo, no qual foram realizadas entrevistas individuais no contexto de trabalho das mulheres docentes de diferentes cursos do campus e da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Analisamos evidências das expressões da relação gênero e trabalho no trabalho da mulher docente da UFPB, assim como as repercussões dessas no processo de naturalização das barreiras impostas e dos movimentos para enfrentamento desta situação. Esse artigo terá sua formatação adequada para ser submetido à revista Estudos Feministas, Qualiza 2 em Psicologia. Por fim, são apresentadas as considerações finais e os apêndices produzidos ao longo das investigações apresentadas. Referências Banco Mundial, 2012.
Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2012. Igualdade de Gênero e Desenvolvimento está disponível em http://resources.org/intf/2012/7778996883536 Overview-portuguese.pdf Belvoir, S. de 1967. O Segundo Sexo, Volume 2. Experiência Vivida. Do ASA. Ed. S. Milliet, trad. Rio de Janeiro. Difusão europeia do livro. Disponível em http://www.afoiceomartelo.com.br/posts/autores/Belvoir%20 Simone%20 de/o%20 ser 1%20 sexo%20 in.pdf Belvoir, S. de 1970. O Segundo Sexo, Volume I. Fatos e Mitos. 4. Ed. S. Milliet, trad. Rio de Janeiro. Difusão europeia do livro. Disponível em https://materialfeminista.milhardal.org/files/2012-08 O Segundo Sexo Vol. 1. Fatos e Mitos Simone de Beauvoir. Um PDF Belvoir, S. de 1975. Porque Sou Feminista. Entrevista de Simone de Beauvoir concedida para o programa Questionnaire, por Jean-Louis Servan Schreiber. Disponível em http://perseu.usp.br/Simone-de-Belvoir-porque-Sou-1975-29 Bittencourt, N.A. 2015. Movimentos Feministas. Revista Insurgência, 198, 210. Disponível http://periódicos.1.br/index.php/article/vfile/16894 em Brito, J. C. Bercott, R. Orilou Lafarge, C. Neves, M. Y. Oliveira, S. e Rotenberg, L. 2014. Saúde, Gênero e Reconhecimento no Trabalho das Professoras. Convergências e Diferenças no Brasil e na França. PSIS. Revista de Saúde Coletiva, 24, 2, 589, 605. DOI. https://dx.doi.org/10.590 S0103 733 12 01 40 00 20 00 14 Brito, J. C. Neves, M. Y. Oliveira, S. S. e Rotenberg, L. 2012. Saúde, Subjetividade e Trabalho. Ou Enfoque Clínico e de Gênero. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 37, 126, 316, 329. DOI. https://dx.doi.org/10.590 S0303 765 72 01 20 00 20 00 13 Capelin, P. 1994. Viver o sindicalismo no feminino. Estudos feministas, 2, né, 271, 290, disponível em https://periódicos.ufsc.br/indexx.php/article/vfile/16110 148 24 Chabaud Richter, D. Descoautores, V. Devreux, A. M. e Varicas, E. Orgs.
2014, O Gênero nas Ciências Sociais, Releituras Críticas de Max Weber a Bruno Latour. São Paulo, Editora Unesp. Brasília, DF, Editora Universidade de Brasília. Ciffer, I. 2015. Afinal, o que é uma mulher? Simone de Beauvoir e a questão do sujeito na teoria crítica feminista. Lua Nova. Revista de Cultura e Política, 94, 41, 77. DOI. https://dx.doi.org/10.590-0102 644 52 01 50 09 40 00 03 Decreto 9507 de 21 de setembro de 2018. Dispõe sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Disponível em www.planalto.gov.br/civil_core03/_atu 2015-2018/2018/decreto/D 9507.htmd JORS, C 2004. As relações domésticas entre amor e dominação. Ines Lankman e L. Snelvar, orgs. Christophe de Jours. Da Psicopatologia à Psicodinâmica do Trabalho, pp. 317, 336. Rio de Janeiro. Fiocruz, Brasília. Paralelo 15. Fórum Econômico Mundial, 2012. 2095. Talvez, o ano da igualdade de gênero na área de trabalho. Disponível em http://cit.gov.br/destaques/complementors/gender_gap.pdf Garcia, M.A. 1999. Simone de Beauvoir e a Política. Cadernos Pagu, 12, 79, 91. Disponível em http://periódicos.bu.unicamp.br/hojes/index.php/cadpagu/article/v863 46 94 Gernet, I. de Jours, C. 2011. Avaliação do Trabalho e Reconhecimento. Imbendasoli, P. Sobol, L. Org. Clínicas do Trabalho, Novas Perspectivas para a Compreensão do Trabalho na Atualidade, pp. 61, 70. São Paulo, Atlas Gregory, J. 2017. Feminismos e Resistência. Trajetória histórica da luta política para a conquista de direitos. Caderno Espaço Feminino, Uberlândia/miligramas, 30, 2, 47, 68. Disponível em http://www.ceir.uf.br/index.php/negen/article/v8.3949/pdf Eilborn, M. L. Sorge, B. 1999. Estudos de Gênero no Brasil. Ines Miceli, Org. O que ler 30 na Ciência Social Brasileira, 1970, 1995, pp. p. 183, 221. Ampux/Capes. São Paulo, Editora Sumaré. Disponível em www.clan.org.br/biblioteca digital/uploads/102_core653 Estudos de Gênero no Brasil PDF Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 2016. Mulheres e Trabalho. Breve análise do período 2004-2014. Brasília, IPA. Disponível em
www.ipia.gov.br/portal/imagens/stories/pdfs/nota_core técnica/1609_nt_nt_24 mulher_trabalho marco 2 016 PDF Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases nacionais da educação nacional. Disponível em www.planalto.gov.br/civil_core03/leis/L 9.394.htm sustenido art. 53% C2% A 71 Lei 9.637 de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e da outras providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/civil_core03/leis/L 9.637.htm Lei 13.429, de 31 de março de 2017. Altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências. E dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Disponível em www.planalto.gov.br/civil_core03/_core ato 2015, 2018, 2017 Lei/L 13.429 HTM Lei 13.467 de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, e as leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em www.planalto.gov.br/civil_core03/_core ato 2015-2018/2017/Lei/L 13.467.htm Lei 13.490 de 10 de outubro de 2017. Altera o art. 53 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre doações às universidades. Disponível em www.planalto.gov.br/civil_core03/_core ato 2015, 2018, 2017 Lei/L 13.490 HTM Lobo, L 2013. Simone de Beauvoir, e depois 5772. Disponível em http://periódicos.uf.br/revista gênero _dois_barra-article/download/23.557/13766 Molinier, P. 2004. Psicodinâmica do trabalho e relações sociais de sexo. Um itinerário interdisciplinar, 1988, 2002. Production, 14, 3, 14, 26. DOI. https://dx.doi.org/10.590 S0103 651 32 00 40 00 30 00 03 Molinier, P. 2008. A dimensão do cuidar no trabalho hospitalar.
Abordagem psicodinâmica do trabalho de enfermagem e dos serviços de manutenção. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 33, 118, 06, 16. DOI. https://dx.doi.org/10.590 S0303 765 72 00 80 00 20 00 02 Narvaz, M.G. e Coller, S.H. 2006. Metodologias feministas e estudos de gênero. Articulando pesquisa, clínica e política. Psicologia em Estudo, 11, 3, 647, 654. DOI. https://dx.doi.org/10.590 S1413 737 22 00 60 00 30 00 21 31 Organização Internacional do Trabalho. 2012. Perfil do trabalho decente no Brasil. Um olhar sobre as unidades da Federação. José Ribeiro Soares Guimarães. Organização Internacional do Trabalho. Escritório da OIT no Brasil. Brasília, OIT. Disponível em www.it.org.br/sites/defaults/files/topic/agender/pub/indicadores de novo _ 880.pdf Organização Internacional do Trabalho. 2018. Perspectivas sociais e del empleo em el mundo. Avance global sobre as tendências del empleo feminino 2018 Oficina Internacional del Trabalho, Ginebra, OIT. Disponível em www.ilu.org/wcmsp5/groups/directors/digreports/publication/wcms61 96 03 PDF Perseu Abramo. 2010. Pesquisa de opinião pública, mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado. Inge Venturi e T. Godinho, orgs. Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado, pp. 411, 501. São Paulo, Perseu Abramo. PZ, M.G. 2004. Forclusão do feminino na organização do trabalho. Um assédio de gênero. Production, 14, 3, 6, 13. DOI. https://dx.doi.org/10.590 S0103 651 32 00 40 00 30 00 02 Pinto, CRJ 2010. Feminismo, História e Poder. Revista de Sociologia e Política, 18, 36, 15, 23. DOI. https://dx.doi.org/10.590 S0104 447 82 01 00 00 20 00 03 Santos, HM 2013. A importância de discutir gênero na psicologia. In. Andrade, D.S.V. Santos, HM Orgs. Gênero na psicologia. Articulações e discussões, 19, 33. Salvador Cap. 03. Disponível em www.crp03.org.br/wp-content/2015/08/gênero- na psicologia-e-discussões.pdf Santos, L.C., Carvalho, A.B., Amaral, J.G., Borges, L.A., e Maiorga, C. 2016. Gênero, Feminismo e Psicologia Social no Brasil. Análise da revista Psicologia e Sociedade, 1996, 2010.
Psicologia e Sociedade, 28, 3, 589, 603. DOI. https://dsh.doi.org/10.590.1807, 031, 020, 16, V28N3P589 Scott, J.W. 1995. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, 22, 71, 99. Disponível em https://archive.org/details/Scott Ginder e também em http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/file/Scott Joan Gênero.pdf Scott, J.W. 2005. O Enigma da Igualdade. Revista Estudos Feministas, 13, 1, 11, 30. DOI. https://dsh.doi.org/10.590 S0104 026 X200 50 00 10 00 02 Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior Andes SN 2015. Organizações sociais ameaçam o caráter público da educação federal. Inforandes, Informativo Especial, outubro de 2015. Brasília/DF. Disponível em http://portal.andes.org.br/imprensa/noticias/in-inf-14 35 03 61 10.pdf Souza, L.P. e Guedes, Dr. 2016. A desigual divisão sexual do trabalho. Um olhar sobre a última década. Estudos avançados, 30, 87, 123, 139. DOI. https://dx.doi.org/10.590 S0103 40.142.016 30, 87, 0008 Stray, MN 2008. Gênero: Injaques, M da GC, Stray, MN, Bernardes, NMG, Guaresti, PA, Carlos, SA e Fonseca, TMG Orgs. Psicologia Social Contemporânea, 11 a ler. pp. 181, 198. Petrópolis, RJ. Vozes. 32 Ubat, TC 2008. Quem teme a la psicologia feminista? Reflexiones sobre as construções discursivas de professores, estudantes e profissionais de psicologia para que quando o gênero entre em aula, o feminismo nos salga por la ventana. Proposições, 19, 2, 25, 46. https://dx.doi.org/10.590 S0103 730 72 00 80 00 20 00 04 Vasques, GGH 2017. Gênero não é ideologia. Explicando os estudos de gênero. Café História. 27 de novembro de 2017. Disponível em www.cafehistoria.com.br/explicando estudos -de-gênero/Ian Knowles, S. 2011. Feminização ou feminilização. Apontamentos em torno de uma categoria. Temporalis, 11, 22, 271, 292. Disponível em www.portaldepublicacois.ufs.br/article/download/1368/1583 Artigo 1. A situação da mulher no mundo do trabalho brasileiro. Panorama atual. A situação da mulher no mundo do trabalho brasileiro.
O panorama atual resumo frente ao fenômeno da desigualdade de oportunidades, de tratamento e de direitos entre homens e mulheres no mundo do trabalho perdurar até a contemporaneidade. O presente artigo tem por objetivo apresentar e discutir a situação atual das mulheres no mundo do trabalho no Brasil, a partir de indicadores sociais de trabalho e gênero. Para tal, realizamos um levantamento dos relatórios, estatísticas e análises da relação trabalho e gênero no Brasil produzidos pelo IBGE, IPA, Fundação Perseu Abramo, OIT Brasil, Fórum Econômico Mundial e ONU Mulheres. Observamos que no Brasil a desigualdade de gênero no trabalho apresentou na última década uma diminuição, mas que voltou a crescer nos últimos 2 anos, colocando o Brasil em uma das piores colocações no mundo. Conhecer esse cenário atual é um dos fatores objetivos que auxilia a elaboração e implementação de estratégias de enfrentamento e promoção da equidade no trabalho. Palavras-chave: mulher trabalhadora, indicares sociais, gênero. The situation of women in the Brazilian working world. Current panorama abstract faced with the phenomenon of inequality of opportunities, treatment and rights between men and women in the workplace. The present article has the objective of presenting and discussing the current situation of women in the workplace in Brazil, using social indicators of work and gender. Forbes have conducted a survey of reports, statistics and analysis of labor and gender relationship in Brazil produced by IBGE, IPA, the Perseu Abramo Foundation, OIT Brasil, World Economic Forum and Women. We observed that in Brazil, gender inequality in the workplace has declined in the last decade but has rapidly increased in the last 2 years, putting Brazil in one of the worst positions in the world. Ignoring this current scenario in the Brazilian workplace is one of the objective factors that will help the elaboration and implementation of coping strategies and promotion of work equality. Keywords: working woman, social indicators, gender. La situação de la mulher em el mundo del trabalho brasileiro. O panorama atual resume em frente a ele fenômenos de desigualdade de oportunidades, de trato e de direitos entre homens e mulheres em el mundo del trabalho perdurar hasta la contemporaneidade. É o presente artigo tiene por objetivo apresentar e discutir a situação atual de las mulheres em el mundo del trabalho em Brasil, a partir de indicadores sociais de trabalho e gênero. Para ela, realizamos um relevamento de los informes, estadísticas e análises de la relação trabalho e gênero em Brasil produzidos por el IBGE, IPA, Fundação Perseu Abramo, OIT Brasil, Fórum Econômico Mundial e ONU Mulheres. Em Brasil, a desigualdade de gênero em el trabalho apresentou em la última década uma diminuição, pero que rapidamente volvió a crescer em los últimos 2 anos, colocando a Brasil em uma de las piores colocações em el mundo. Conhecer este cenário atual é um dos fatores objetivos que auxilia na elaboração e implementação de estratégias de enfrentamento e promoção de la equidade em el trabalho. Palavras-clave: mulher trabalhadora, indicações sociais, gênero. 35 O presente estudo tem por objetivo apresentar a situação atual das mulheres no mundo do trabalho brasileiro. Inicialmente, apresentaremos uma breve contextualização histórica da inserção das mulheres no trabalho assalariado, dito formal. Em seguida, apresentamos uma leitura a partir de relatórios produzidos por órgãos e entidades que mapeiam e acompanham o cenário de trabalho nacional com esse recorte de gênero. Esse panorama nos permite conhecer alguns indicadores que desvelam esse fenômeno. Considerações iniciais sobre a inserção da mulher no trabalho assalariado. A inserção da mulher no trabalho assalariado se deu sob a égide do patriarcado. Esse sistema organiza as relações sociais, pautando-se na dominação, regulação, controle, exploração e opressão da mulher,
de seu corpo, de seu trabalho produtivo, remunerado, e reprodutivo, doméstico. O patriarcado, por sua vez, apresenta um caráter assimétrico das relações entre homens e mulheres. Rezende, 2015, p. 7, o que provoca desigualdades de condições e de direitos das mulheres frente aos homens nas esferas pessoal, laboral e econômica. Aguiar, 2000. Guilherme, 2014. Safioti, 2004. Por ser esse sistema basilar e estrutural da sociedade, na esfera do trabalho não seria diferente. Na realidade, observamos uma reprodução do sistema de dominação masculina sobre as mulheres no campo do trabalho assalariado. Pautado nesse contexto, o ingresso das mulheres no trabalho ocorreu principalmente para atender a uma necessidade econômica social, necessidade essa oriunda da Revolução Industrial iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, Teixeira, 2009, e estendida principalmente para os demais países da Europa e América do Norte durante todo o século XIX e início do século XX. O sistema fabril, em seu início, com as indústrias têxteis, absorveu largamente a força de trabalho das mulheres para os trabalhos precários e insalubres, inseridas em jornadas exaustivas e degradantes de trabalho a baixo custo. No século XIX, as mulheres ainda representavam a maior parte da força produtiva das fábricas. Em um censo realizado em 1872, as mulheres representavam 91% das pessoas empregadas nas fábricas têxteis e estavam confinadas na fiação e na tecelagem, tarefas que, além de menos valorizadas em termos de salário e prestígio, eram árduas, penosas e de difícil execução, com grande exigência de velocidade e força física. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. IPA, 2014, p. 592. Aos homens eram resguardados os cargos que envolvessem maior qualificação formal, tais como manutenção das máquinas, coordenação e gestão da fábrica. IPA, 2014. Posteriormente, com a consolidação das indústrias e expansão para outras áreas produtivas, o que gerou reconhecimento, status e necessidade de qualificação, as mulheres foram substituídas em grande escala por homens. Rago, 2004. Assim, o trabalho das mulheres nas indústrias passou a ser cíclico e a depender de demandas sociais e econômicas. Em períodos de crise, nos quais era necessário maximizar os lucros, as mulheres eram convocadas com mais intensidade para ocuparem postos de trabalhos industriais. Nesse sentido, as duas grandes guerras mundiais serviram como eventos nos quais as indústrias sentiram a necessidade de ampliar a força de trabalho das mulheres dado o impacto da diminuição da mão de obra masculina após as duas grandes guerras atrelada à possibilidade de exploração da mão de obra precária e barata das mulheres. Dito de outra forma, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, não por terem reconhecidas suas capacidades, habilidades, direitos e reivindicações atendidas, mas sim por se configurarem em uma oportunidade de massificação da superexploração e maximização do lucro por parte das classes dominantes. Como mencionado anteriormente, esse panorama foi possível dada a sociedade patriarcal dominante na época na qual as mulheres deveriam ser tuteladas por algum homem, uma vez que as mulheres eram social e culturalmente vistas como seres de menor valor social, cognitivo e laboral. Assim, ingressaram em trabalhos de menor 37 valor social, que demandavam menos qualificação e com pouca possibilidade de organização. Assim, as mulheres tiveram que se submeter a essas condições de trabalho para oferirem alguma renda e garantirem a sua sobrevivência e da sua família. Isso sem deixar de serem as responsáveis pelo cuidado com a casa e filhos. Por todas essas décadas, muitas lutas sociais e sindicais foram travadas e diversas conquistas trabalhistas e sociais estabelecidas.
Por exemplo, em 1819 na Inglaterra, a aprovação de uma lei que diminuía a jornada de trabalho das mulheres e das crianças de 17 para 12 horas diárias. Contudo, apesar de no senso comum se falar que a mulher conquistou seu espaço no mundo do trabalho e que tem situação de trabalho e oportunidades similares à de um homem, o que de fato se observa é que desde o ingresso das mulheres no mercado de trabalho formal até a atualidade permanecem as diferenciações salariais, desigualdades de oportunidades e de condições de trabalho, além de dificuldades organizacionais e sociais de permanência no trabalho. Esse panorama é encontrado em todos os países, com graus e intensidade diferentes, independentemente de sua situação sociopolítico e econômica. A segregação ocupacional com base no sexo se manifesta em todas as latitudes, quaisquer que sejam os níveis de desenvolvimento econômico, sistemas políticos e entornos religiosos, sociais e culturais. É uma das características mais importantes e persistentes dos mercados de trabalho em todos os países. Organização Internacional do Trabalho (OIT), 2012, p. 191. Compreender e combater esse fenômeno não é uma tarefa simples e rápida, pois tem raízes nos processos fundantes da estrutura de nossa sociedade contemporânea patriarcal, machista e misógina. A segregação ocupacional está atrelada a um caráter essencialista do que é ser mulher, que atribui características às mulheres como sendo de sua essência natural, como por exemplo ser dócil, amável, cuidadosa, dentre outros, tendo, assim, um grande impacto no ingresso destas mulheres no mercado de trabalho. Desta forma, o processo de feminização, fenômeno da incorporação de um importante quantitativo de mulheres no mercado de trabalho, Dias, 2013, geralmente está atrelado à desqualificação. Se por um lado as mulheres foram 38 inseridas em trabalhos precários e de menor valor social, por outro lado também lhe foram destinados trabalhos que têm em algum grau envolvimento com habilidades ditas naturais para as mulheres, como o cuidado e o educar. Ora, a partir da crença de que essas atividades implicam em características natas das mulheres, estas não precisariam empenhar muita energia para se qualificar ou executar esse trabalho. Desta forma, não há necessidade em reconhecer com o mesmo valor social trabalhos ditos de mulher, implicando em atribuição de menor valor ao esforço cognitivo, psíquico e físico ao trabalho desenvolvido por uma mulher. Nesse sentido, o processo de feminização do trabalho pode ser entendido como um encaminhamento seletivo das mulheres para determinadas ocupações e profissões relacionadas com as concepções essencialistas e naturalizantes do trabalho da mulher. Ian Knowles, 2011. 2013, distingue os processos de feminização e de feminilização do trabalho, destacando as implicações científicas e políticas desses processos. A feminilização está vinculada ao incremento na quantidade de mulheres em uma determinada ocupação ou profissão. Ou seja, quando uma dada área começa a ser ocupada majoritariamente por mulheres. A feminização está relacionada também à feminilização, contudo nesse processo está presente um sentido social atribuído a esta profissão, entendendo-a como trabalho de mulher. Nogueira, 2004, destaca que o processo de feminização pode ser entendido com sentidos contraditórios. Positivo, se levarmos em consideração que a entrada no mercado de trabalho pode ser entendida como uma possibilidade de emancipação da mulher. Contudo, não se pode deixar de frisar os pontos negativos, quer seja do agravamento da precarização e da exploração do trabalho da mulher, atrelado à jornada doméstica historicamente desenvolvida pela mulher. Para Hirata, 2002, esse fenômeno tem um grande impacto quando se analisa o contexto patriarcal, racista e classista ainda vigentes e que afetam diretamente as mulheres no trabalho.
Frente a estes apontamentos, entendemos que desde o ingresso da mulher no mercado formal, 39 seu trabalho é considerado como de menor valor social, seguindo uma concepção segundo a qual a função exercida pelas mulheres teria menor importância que as exercidas pelos homens, menor valor acadêmico, exigiria menor especialização, e menor valor pessoal, exigiria menor dedicação e empenho, sendo assim uma força de trabalho secundária. A imagem da mulher como força de trabalho secundária é recorrente e pervasiva. Está presente no imaginário social, empresarial e sindical, no imaginário das próprias mulheres, que participam ou não no mercado de trabalho, assim como no imaginário dos formuladores de políticas públicas. Marca sua presença em diversas correntes do pensamento analítico e da literatura sobre o mercado de trabalho e esteve na base da constituição de muitas instituições do mercado de trabalho. Abramo, 2007, p. 7. Mulheres e trabalho. Contexto e panorama. Dada a importância da temática mulher e trabalho e seus impactos na economia de uma região, diversas organizações e instituições acompanham e mapeiam indicadores laborais das mulheres, permitindo-nos ter um panorama atual tanto no Brasil quanto no planeta. No cenário mundial, o mapeamento das mulheres no trabalho recebe destaque do Fórum Econômico Mundial, que analisa as desigualdades de gênero entre homens e mulheres em 4 principais categorias, subíndices: A. Participação econômica e oportunidade. B. Realização educacional. C. Saúde e sobrevivência. D. Empoderamento político. Além de analisar essas 4 áreas, atribuindo pontuação a elas, também indica uma pontuação geral para cada um dos 144 países estudados, possibilitando, por um lado, verificar as regiões ou países que apresentam maior ou menor desigualdade de gênero, por meio de um ranqueamento. E, por outro lado, possibilita que se acompanhe a evolução, ou involução, de determinado país em um período de tempo. World Economic Forum VEF, 2017, essas análises são publicadas anualmente no relatório intitulado de Global Gender Gap Report, em livre tradução, Diferenças Globais entre Gêneros, VEF, 2017. A partir da análise dessas áreas é feita uma pontuação de 0 a 1, sendo o ponto mais próximo a 1 indicando menor desigualdade de gênero. No ano de 2017, o Brasil ocupa a posição 90 dentre 144 países analisados pelo Fórum Econômico Mundial, tendo os scores indicados na figura 01. Tabela. De acordo com Global Gender Gap Report VEF, 2017, após uma década de avanços, as desigualdades entre homens e mulheres voltou a crescer no cenário mundial. Comparado com sua classificação no ano anterior, 2016, o Brasil caiu 11 posições. Para termos a dimensão desse retrocesso, em 2006 o Brasil ocupava a 67ª colocação. Embora, considerando a totalidade das dimensões, o Brasil tenha aumentado a desigualdade entre homens e mulheres, é importante destacar que, considerando de forma isolada na subdimensão realização educacional, score 1, o mais alto, houve um incremento na pontuação do Brasil, indicando que a desigualdade nesta categoria foi erradicada. Já a categoria Saúde e Sobrevivência permanece com score elevado, 0,98, desde 2006. A aparente contradição do fato de as mulheres terem conquistado igualdade no acesso à educação e saúde, e as mesmas terem piorado nos índices relativos ao trabalho, nos dá elementos que a desigualdade no mundo 41 do trabalho não é uma questão cognitiva ou de competência das mulheres, mas sim relacionada a um processo socio-histórico de dominação e exploração das mulheres que acaba por construir uma série de barreiras e impedimentos de oportunidades, acesso e permanência das mulheres no trabalho.
A desigualdade entre homens e mulheres no Brasil, comparada com os demais países da América Latina e Caribe, 24 países, o coloca na antepenúltima colocação, o que mostra a gravidade do problema no contexto nacional. Figura 02. Classificação do Brasil na região América Latina e Caribe, Global Gender Gap Report 2017, fonte VEF, 2017, p. 16. Como podemos entender esses avanços e retrocessos? Os avanços fazem parte de lutas e conquistas históricas de movimentos sociais e entidades e organizações que se articularam para a elaboração e efetiva implementação de políticas públicas de promoção para a equidade de gênero. Nesse campo, historicamente o Brasil tem sido signatário de várias convenções e tratados internacionais relacionados à promoção da busca pela equidade de gênero. A esse exemplo, podemos destacar, em 1979 a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência e de Discriminação contra a Mulher, CEDAW, passando a vigorar no Brasil em 1984, porém com algumas ressalvas, sendo o texto integralmente adotado a partir de 2002 com a promulgação do Decreto 4.377, 2002. Em 1995 o Plano de Ação elaborado pela 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim/China, e as ratificações nas subsequentes revisões para reafirmar e reforçar os compromissos, sendo a mais recente revisão realizada em 2015 referente ao 20 anos da 4ª Conferência, a Pequim+20, ONU Mulheres, 2018, e a Agenda 2030 para a superação dessa desigualdade, ONU Brasil, 2018. Além do Brasil ser signatário de 06 das 12 convenções da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que dispõem sobre a proteção à mulher e a igualdade de gênero. Dentre essas destacamos a Convenção 156 de 1981, que trata sobre a igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores com encargos de família, a qual o Brasil não ratificou até a presente data. No esteio dos elementos que propiciaram os avanços nos fatores da equidade de gênero, devemos levar em consideração o panorama político nacional a partir de 2003, com a ascensão do governo Lula, 2003-2011, à presidência da República, e posterior continuidade no governo Dilma Rousseff, 2011-2016, no qual as políticas, programas e ações implementados 43 propiciaram um campo fecundo para a aceleração de investimentos em políticas públicas para as mulheres em todas as dimensões: sociais, trabalho, educação e saúde. Em 2003 foi criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres da Presidência da República, com status de ministério, por meio da Medida Provisória 103 de 01 de janeiro de 2003, posteriormente convertida na Lei 10.683, 2003. A partir desta secretaria foi implementado, a partir de 2004, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, PNPM, e em 2009 foi criado o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Em 2015, por meio da Medida Provisória 696, 2015, convertida na Lei 13.266, 2016, esta secretaria deu origem a um Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, MIRD. Como podemos observar, o debate das políticas públicas para as mulheres, no Brasil, avançou extraordinariamente a partir dos anos 2000 como um campo profícuo das discussões de gênero em todos os espaços, aumento de eventos acadêmicos, científicos e culturais de todos os portes sobre gênero, surgimento de componentes curriculares que pautassem de forma direta e objetiva essa temática nas universidades e a criação de pós-graduações com esse enfoque, como o Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares
interdisciplinar sobre mulheres, gênero e feminismo, PGNEM, na Universidade Federal da Bahia, UFBA, criado em 2006. Nesse cenário destacamos também o Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente no Brasil, no qual a OIT, 2012, define trabalho decente como sendo o respeito aos direitos no trabalho, a promoção do emprego produtivo e de qualidade e a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. Após o golpe de 2016 que viabilizou o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff conduziu, em maio de 2016, ao posto de presidente da República o então vice-presidente, que iniciou a implementação de uma política radical com agenda neoliberal. Os retrocessos foram rápidos e alarmantes, principalmente para as mulheres. Políticas públicas e programas de gênero foram cortados ou perderem seu capital político, significando importantes 44 retrocessos nas políticas sociais, de trabalho e de direitos. Tão logo assumiu a presidência da República, através da Medida Provisória 726, 2016, de 12 de maio de 2016 convertida na Lei 13.341, 2016, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos foi extinto. Sua competência oficialmente foi transferida para o Ministério da Justiça e Cidadania com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Em 2017, mais uma alteração coloca essa pasta como uma secretaria da Presidência da República, a Secretaria Nacional de Política para Mulheres, Medida Provisória 782, 2017, convertida na Lei 13.502, 2017. A desigualdade entre homens e mulheres se opera de muitas formas, sendo uma delas a diferenciação salarial. O relatório Global Gender Gap Report (GGRAP) 2017, ao constatar que nenhum dos 144 países pesquisados tem um índice que represente a erradicação da desigualdade nesse fator, nos dá uma dimensão da magnitude desse fenômeno. No Brasil, para o fator renda estimada, as mulheres recebem em média 58% da renda de um homem, considerando a média salarial em todas as ocupações e profissões. Contudo, se observarmos isoladamente o fator igualdade salarial para trabalho semelhante, a situação piora, pois em média as mulheres recebem 52% da renda de um homem, ficando neste fator na colocação 119, 144. VEF, 2017. Mulheres e trabalho. Indicadores nacionais. Após termos visibilidade da situação do Brasil no cenário mundial com relação à dimensão da equidade de gênero, passaremos a apresentar os principais indicadores que retratam a situação nacional da mulher no trabalho. Conhecer esse panorama é importante, pois 45 nos permite, com base nos dados reais e atuais, compreender as implicações das dimensões de gênero no trabalho, assim como fundamenta as ações, políticas e programas que visem a promoção de igualdades de direitos e oportunidades para as mulheres no trabalho. Com relação aos parâmetros da situação do mercado de trabalho, um índice importante a se analisar é a taxa de participação da força de trabalho, que é a relação percentual entre pessoas na força de trabalho, quantitativo de pessoas que estão trabalhando somadas ao quantitativo de pessoas que não estão ocupadas, mas estão procurando emprego, pelo quantitativo de pessoas em idade de trabalhar, quantitativo de pessoas que estão trabalhando somadas ao quantitativo de pessoas que não estão ocupadas, mas estão procurando emprego, mais o quantitativo de pessoas que não estão trabalhando e não estão procurando emprego. A seguir apresentamos a taxa de participação no Brasil ao longo de 20 anos, entre os anos de 1995 a 2015. Figura 04. Taxa de participação no Brasil ao longo de 20 anos, 1995 a 2015, fonte
IPA 2017, a taxa de participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro na última década apresentou um ligeiro crescimento da participação, enquanto que a dos homens no mesmo período diminui 7,9 pontos. Esse aumento na taxa de participação da mulher pode ser entendido pela saída de parcela das mulheres da situação de desalento, desânimo em procurar emprego, 46 aumentando as taxas de participação, que englobam as mulheres ocupadas e procurando emprego. Por outro lado, a diminuição da taxa de participação dos homens pode ser entendida como o aumento do quantitativo de homens sem emprego e que estavam sem perspectiva de procurar. Apesar da estimativa da população brasileira feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para o ano de 2018, apontar que está equilibrada a distribuição entre homens e mulheres, IBGE, 2018b, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho brasileiro é em média 20 pontos percentuais menores que a dos homens, IPA, 2017, cenário similar no mercado de trabalho mundial, OIT, 2018. De forma geral, as mulheres, por conta das barreiras sociais a elas impostas, têm menos oportunidades que os homens de ingressarem no mercado de trabalho, atrelado ao fato de que somam o maior quantitativo de pessoas em idade ativa que não procuram ocupação. Além de terem uma taxa de participação menor, as mulheres trabalhadoras estão predominantemente inseridas em atividades que envolvem serviços e os homens majoritariamente estão vinculados ao setor de produção de bens e serviços, IPA, 2017, OIT, 2012. Outro fator importante para a compreensão da relação gênero e trabalho diz respeito à atribuição de responsabilidade e ao tempo dedicado para as atividades domésticas, essas historicamente delegadas às mulheres. Figura 05. Comparativo entre a proporção da população brasileira que realiza atividades domésticas e a média de horas semanais dedicadas. Fonte: IPA, 2017, 47. Conforme observamos na figura 05, quase a totalidade de mulheres, 91%, gasta em média mais de 24 horas semanais em trabalho doméstico não remunerado ao mesmo tempo em que em média pouco mais que 50% dos homens desenvolvem não mais que 10 horas semanais em atividades domésticas. Esse dado reflete uma dura realidade das responsabilidades culturalmente atribuídas às mulheres e impacta sobremaneira na possibilidade de entrada e permanência das mulheres no mercado de trabalho. Essa sobrecarga do trabalho doméstico para a mulher acontece em qualquer tipo de situação em que ela se encontrar, quando comparada com a mesma situação em que se encontra o homem. Figura 06. Média de horas semanais dedicadas aos afazeres domésticos por sexo em diferentes condições. Fonte: IPA, 2016, p. 23. E ocorre nos diversos estratos econômicos. Figura 07. Proporção da população ocupada que realiza afazeres domésticos por sexo e faixa de renda. Fonte: IPA, 2017. O mesmo ocorre em todas as regiões do Brasil, independentemente do grupo de idade, cor ou raça, as mulheres dedicam mais horas semanais em trabalhos domésticos. Figura 08. Média de horas por pessoa ocupada que realiza afazeres domésticos por região. Fonte: IBGE, 2018. Um dado relevante apontado na pesquisa desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo é que mesmo os homens, dedicando menos horas semanais para as atividades domésticas, 49 quando fazem é geralmente enquadrada como ajuda, não sendo do componente obrigação ou divisão, e via de regra são realizadas atividades ditas mais simples ou relacionadas ao prazer, como brincar com os pais, filhos, as Perseu Abramo, 2010. Além disso, há de chamarmos atenção para a distância entre essa declaração dos homens do que dizem fazer de atividade doméstica e o que efetivamente fazem. Ian Knowles, 2013.
Como mencionamos anteriormente, essa questão